Nachacachi, una linda suma y mira, flor de azucena. En mi pueblo he visto bailar, en Nachacachi, una linda suma y mira, flor de azucena. Su pollera que bailaba, como el viento que soplaba, el bailar de su pollera, allí mi bombo. Su pollera que bailaba, como el viento que soplaba, el bailar de su pollera, al ritmo de mi bombo. A migração ela tem um processo longo. Nos anos 50, 60 tivemos o boom da migração interna. Talvez começando um pouco antes. Temos a migração histórica da Europa, depois temos a migração do Oriente, aí vem a migração do Brasil internamente, e só nos anos 70, 80, com as ditaduras militares da América Latina, começa a chegar os latino-americanos não brasileiros. Então nós temos aí o primeiro grande grupo de imigrantes chilenos, porque foi a primeira ditadura forte, 1973, com a queda do Allende. Depois tivemos o segundo grupo bastante expressivo dos paraguaios e atualmente, já começando nos anos 80, temos o grande grupo dos bolivianos. E aí já vem, além da ditadura militar, eu considero que temos a ditadura econômica da América Latina, onde milhões de imigrantes eles são obrigados a sair não só para o Brasil, mas para todas as partes do mundo. E vindo para cá, encontraram na época de 60 e 70, que foi a época gloriosa do Brasil, né, do crescimento maravilhoso. Então encontravam trabalho em todos os lugares, em todas as áreas. Na época de 70, final de 70, já começa a escassear, porque nós também estávamos com a ditadura. E então começam a privilegiar um grupo, aí criam um estatuto do estrangeiro para quase que puni-lo, dando somente os trabalhos que o governo queria para os imigrantes, não dando acesso a todo tipo de mercado de trabalho, mas somente o mercado que o governo da ditadura da época queria. Bem, existem várias formas do povo migrante chegar. Primeiramente pela geografia, que não é tão longe, então a maioria vem de ônibus. E eles vêm como turista, ou seja, eles podem vir por qualquer fronteira do Brasil. Então a grande maioria vem de ônibus. Existe também a forma de chegar ao Brasil pela rede. Por exemplo, eu conheço alguém na Bolívia e eu chamo. Então, pela rede social que eles têm, forte, entre a família, entre os amigos, parentes, então eles se chamam, são chamados e eles vêm. Em sua grande maioria, né, que são trabalhadores jovens, né, na sua fase melhor de produção, né, pouco preparados, em geral o nível de escolaridade é médio, né,
e eles exatamente vêm com essa ilusão de encontrar trabalho, né? Mas já vêm já orientados para o mercado de trabalho, que é a costura. Então, ou seja, a partir dos que já estão aqui, né, cria-se redes, né, de intercâmbio com aqueles que estão lá, e aí isso alimenta o fluxo migratório, né? Então, novos migrantes vão chegando, né, os que já estão aqui vão à Bolívia buscar novos trabalhadores e assim por diante, né? Ou seja, a rede vai aumentando, né? Os mecanismos também de contratação vão se aperfeiçoando, né? Vão se tornando mais complexos, né? Há também esquemas de agenciamento de mão de obra, né? Os chamados coiotes, né? Aqueles que fazem a intermediação, que cobram para trazer esses trabalhadores ao Brasil. Primeira coisa, o imigrante, se esse imigrante vem para cá, é por conta da falta de mercado de trabalho. Situação econômica. A Bolívia passa recentemente por situações políticas, sempre passou por situações de instabilidade política. Com tudo isso, você tem uma dificuldade de trabalho. Ao mesmo tempo, tem um novo governo que está tentando regularizar a situação, mas não existe mercado de trabalho. Então, o que eles fazem? Lógico, não existe mercado de trabalho para zonas rurais afastadas, esses pueblitos, como você falou. Então, se não tem trabalho, e se eu tenho meu parente que está lá no Brasil, que vai me dar alguma coisa de trabalho, então eu vou trabalhar lá, eu vou ajudar ele. A extensão de familiaridade é muito grande que eles têm. Então, ajuda a essa imigração. E a falta de trabalho, não tem como disfarçar essa situação. E, bom, o importante é que eles vêm, né, de várias partes da Bolívia, né? Em São Paulo há uma grande concentração dos passeños, né, que vem de La Paz, né? Porque exatamente a capital La Paz, né, e a cidade em torno de La Paz, que é uma outra cidade grande que está contígua a La Paz, que é El Alto, né? Ali onde está uma grande presença dos migrantes internos, né? Então eles vêm do interior da Bolívia, ou do mesmo departamento de La Paz, para essa cidade de El Alto. Depois dali eles vêm para o Brasil, né? Em geral para o Brasil, de La Paz para o Brasil. Normalmente acordam 5h30 da manhã, às 6 horas começa a trabalhar, 7h30, 8 da manhã tem um café, ao meio-dia tem um almoço, às 4 da tarde tem um chazinho, uma bolacha, às 8 da noite tem a janta e continua trabalhando até 10, meia-noite, 1 da manhã, porque tudo depende do quanto chega de pedido e quando tem que entregar. O coreano normalmente ele entrega os pedidos e ele não dá muito prazo para que as pessoas entreguem esse material pronto. Então eles têm que usar todo o tempo disponível para a máquina. Então eles têm que estar disponível para a máquina. Por isso tem dias que para eles poderem fazer a entrega do produto, tem lugares que eles têm que fazer as 24 horas sem parar.
No começo, o que havia eram mais coreanos que tinham oficinas de costura pequenas e que então contratavam diretamente os bolivianos. O que a gente percebeu a partir, né, dos últimos anos foi que houve uma mudança desse padrão econômico. O que aconteceu era que bolivianos que estavam aqui há mais tempo no Brasil, já numa situação regularizada, porque têm filhos ou porque, né, casaram aqui no Brasil, esses bolivianos eles começaram então a chamar os seus conterrâneos, parentes, amigos, enfim, pessoas próximas, para trabalhar nas suas oficinas. Eles conseguiram um pequeno capital e com esse pequeno capital eles então começaram a montar pequenas oficinas de costura e houve então uma quarteirização, uma terceirização, enfim, desse trabalho. Então não eram mais coreanos explorando bolivianos, né? A situação ficou um pouco mais complicada. Eram bolivianos que estavam ali recebendo de coreanos por peça e que recebiam uma miséria e que então repassavam uma parte dessa miséria para os seus conterrâneos, parentes, etc, etc. E aí isso fez perceber a gente também os próprios limites da atuação criminal, né, para resolver um problema que na verdade não é um problema criminal, é um problema econômico, um problema gerado pela própria globalização econômica, gerado pela própria disparidade, pelas próprias disparidades regionais, né, entre Brasil e Bolívia, ou entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e Europa, entre Brasil e Japão. Né, que leva a ver esse movimento migratório, quer dizer, não só o Brasil, não só de bolivianos para o Brasil, mas também de brasileiros para o Japão, brasileiros para os Estados Unidos, brasileiros para a Europa, etc. Nós temos hoje mais de 3 milhões de brasileiros fora do país. Então a gente percebe que as causas da imigração forçada é igual e é a mesma em qualquer parte do mundo. Você vai na China, vai na Europa, vai na Rússia, vai na América Latina, América do Norte, as pessoas migram porque não tem trabalho. As pessoas migram porque sonham com um futuro melhor. E as pessoas migram por uma necessidade básica, fundamental, que é a defesa da vida e a busca da vida. Minha irmã, ela veio mais antes aqui. Chegou acho que em 94. 94 ela estava aqui. Ela ganhou um filho, ganhou um nenê. E como ela se sentia sozinha, ela ligou para nós. E nessa época a gente estava trabalhando, eu trabalho em construção civil, trabalhava lá, numa empresa. E essa época que ela ligou, eu tinha acabado um projeto.
entregado uma obra e estava livre, né? Estava com férias. Então, isso aí a gente resolveu dar uma visita, venir e visitar aqui a minha irmã, ver como que tá o negócio aqui. E resolveu vir a família inteira. Aí, eu, minha esposa e mais 3 filhas. O meu filho, Leandro, que nasceu, a gente também não estava planeando ter mais filhos, só que deu para ter mais filho Leandro, então ele foi quem deu, como se chama, entrada num trâmite que é para ser permanente no Brasil, então a gente se enquadrou naquele. Teve que pensar muito, né? Por quê? Teve que pensar, porque já tinha 3 meninas, mais um veio. Aí em cima veio a outra, então teve que pensar muito para ter. Mas também era assim, ou ficar clandestino aqui ou ter o filho, para ter o documento, para ter a permanência. Então, A gente se assumiu então e resolveu tirar os documentos de toda a família. Foi uma luta, porque não era barato, não é barato. Nada barato. Eu gastei em toda a família mais ou menos 5.000 reais. só a multa, né? Só a multa. Esse aqui é o motivo para os bolivianos vir, porque o valor também do real com o boliviano tem muita diferença. Ganhando 100 reais para o boliviano está conforme às vezes. Por quê? Porque ali ele vai trocar em 300 reais, 300 bolivianos. Então aí já compensa muito, né? Então por isso que ele decide trabalhar, juntar dinheiro e vai embora. Com dinheiro, já que ali vai ser. Eu, por exemplo, eu ganho 500 reais. Se eu vou lá, troco por 1.500. Então, aí compensa, né? Qual que é a segurança sonho da sua vida? Minha vida, não, eu penso assim mais para meus filhos, né? Ter a casa e dar estudo nelas, né? Esse é o sonho que eu tenho. E vocês? O sonho sempre continua atrás de completar, não? Aqui, montar aqui a fábrica e montar aqui a loja própria, todo já bem estruturada para poder deixar um bem para toda a família. Legal. Que poderíamos falar seria assim, que o boliviano não está aqui para trabalhar. Se o boliviano vem para trabalhar e contribuir com um pouco que ele pode contribuir no crescimento do país. Né? Em nenhum momento ele veio para poder quitar alguma coisa dos outros. Né? Se ele se abriu espaço na costura, porque ele entendeu, né? Ele mostrou que pode fazer aquele serviço e está fazendo. Não está quitando de ninguém. Esse daqui, outro modelo que está bem na moda. Esse você inventou, Wilson? Esse daqui eu inventei. E ao princípio era assim cinto, né? E agora como pegou bastante o cinto, eu incrementei o cinto e pegou melhor. Esse daqui eu desenhei, montei, pegou legal.
né? Legal. Agora, dependendo da estampa, fica mais melhor, né? Você vende muito desse? Esse daqui bastante. Tem bastante pedido desse aqui. Esse daqui eu fiz mais ou menos 900 peças. Verdade? Quantas peças faz desse por mês? Por mês, por isso, em 2 meses, por mês 400 peças por aí. Porque você vende não só esse tipo, né? Vende outro tipo, um outro modelo, um outro e vai indo. Você tem bastante modelo. Deixa eu pegar aqui outro também. Então, é uma realidade bastante complexa desses trabalhadores da costura, né, que precisa abordá-la de vários pontos de vista, né, seja do ponto de vista dos trabalhadores, seja do ponto de vista dos empregadores, né, e assim por diante. Ou seja, tem que ser analisado dentro de um contexto mais amplo, né, que é essa questão da reprodução globalizada do capital no mundo moderno, né, ou seja, eles são importantes, né, para essa reprodução do capital. E, por outro lado, eles também têm sonhos, têm projetos de vida, né, têm desejo de melhoria, de melhorar suas vidas, etc., né, para si mesmo, para suas famílias. Então, acho que tem que ser avaliado dentro de um contexto, dentro dessas várias relações, né, que dão corpo a este segmento do trabalho, que é a costura. É isso que a gente também estava falando um pouco em relação a esse paradoxo, né, que é que o capital hoje no mundo tem uma liberdade de circulação muito grande, quer dizer, é o tal do capital volátil, né? Então o capital circula, né, entre as bolsas de Nova York para Tóquio, para o Brasil, e em busca de melhores mercados e tudo mais. O trabalhador faz a mesma coisa, né? O trabalhador ele vai em busca, o trabalhador que imigra, ele vai em busca, junto com a sua família, de melhores condições. O boliviano não vem para cá porque ele quer ir para Copacabana. O boliviano vem para cá porque a situação na Bolívia é muito pior que a do Brasil, não é? E ele sonha com um futuro melhor para a sua família, para si, para o seu filho, né? Um desenvolvimento econômico e tudo mais. Então ele vem para cá em busca dessas oportunidades. E o trabalhador brasileiro é a mesma coisa, né? Ele vai para os Estados Unidos, ele, né, corre aqueles riscos todos para atravessar a fronteira, vai para a Europa, né? Muitas vezes ele se submete a uma situação de tráfico, né? Uma situação de exploração mesmo, né? Da sua mão de obra, ou de traficantes que vendem documentos falsos, fazem promessas, confiscam documentos e tudo mais. Ele vai em busca de um sonho. Então eu acho que a gente tem que, quer dizer, se esse capitalismo transnacional, globalizado, ele é para valer, então tem que ter liberdade de circulação do capital e liberdade de circulação também do trabalho. Né? O que não dá para ter é isso, né? Os países ricos ou os países remediados colocam barreiras fortíssimas, pesadíssimas em relação à circulação de trabalhadores, ao mesmo tempo em que exigem ali uma liberdade de circulação do capital. Isso que não pode acontecer. Nos reunimos hoje à noite para fazermos um trabalho de dignidade, um trabalho de cidadania, e um trabalho onde queremos mostrar à pessoa humana que ela tem direitos. E que esses direitos têm que ser conquistados. E esses direitos só serão conquistados quando nos unirmos e quando nós lutarmos por eles. Não vêm prontos. Vieram prontos de Deus, mas alguém se apropriou. E hoje, para nós termos novamente esses direitos, temos que reconquistar esses direitos. E hoje à noite, esse encontro que vamos fazer é uma maneira de nós reconquistarmos esses direitos. A partir de agora, desse ano principalmente, com uma nova tática, nós mudamos essa estratégia. Percebemos que não adianta nós chegarmos, invadirmos o local de trabalho e levarmos os senhores para a Polícia Federal para receberem uma multa e para os senhores saírem do país. Isso não tem adiantado e não vai resolver a situação. Mesmo porque todos que já receberam esse tipo de sanção permaneceram no país e em outros lugares. Então, a nossa nova estratégia é receber as denúncias dos senhores e procurar trabalhar em conjunto aqui com a pastoral e tentar legalizar a situação dos senhores junto à Polícia Federal. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos verificar a situação dos senhores para que os senhores tenham
a permanência legalizada e daí poder tirar o seu, não digo a carteira de trabalho, mas o documento que os habilite a trabalhar como costureiros autônomos ou como qualquer outra profissão autônoma. Boa noite. A minha pergunta era em geral para todos da mesa. O problema maior de que a gente apresenta nessa situação é que nós trabalhamos feitas por peça. Então, portanto, nós oficinistas, tanto costureiros, nós estamos sujeitos na vontade dos coreanos. Tá? Eles oferecem um preço que todo mundo não estamos sujeitos, porque nós temos filhos, temos que pagar aluguel, conta de luz. Então, nós estamos sujeitos à má vontade dos coreanos, brasileiros, judeus, todos aqueles que têm firmas grandes. Por isso que muitos de nós aceitam o preço que eles deem. E eu quisiera que a procuradora tenha uma posição nessa situação, por favor. Ahora, ¿en qué nos favorece y en qué nos perjudica? Porque nosotros no conocemos la ley aquí en Brasil. Todos somos documentados y ahora las oficinas que tienen costureros que no son legales, ¿qué va a pasar con ellos? Y si solo para nosotros va a ser la fiscalización, porque los grandes hacen que nosotros andemos de esta manera, de que no haya educación para nuestros hijos, de que no haya salud y limpieza, porque el costo que nos dan ellos no favorece para hacer un trabajo legalmente, como usted está exigiendo, como la federal exige, porque nos pagan 50 centavos, 60 centavos, se tienen que hacer 1.000, 2.000 prendas por día para querer cubrir la alimentación, el alquiler y todo lo que se debería de pagar legalmente, porque ninguno de aquí yo creo que no tiene sus cuentas pagadas. Todos andamos pagando, pero eso es lo que pasa. No sé si para nosotros nomás o para las grandes tiendas que nos mandan nosotros somos mano de obra, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar entonces si queremos unirnos? Porque nosotros estamos dispuestos a unirnos. Queremos que toda esta legalización sea hecha verdaderamente, ¿no es verdad? Entonces, para eso, porque nuestras instituciones no han sido bien formadas, no han sido bien capaces para llevarnos adelante. Entonces nosotros lo que queremos es que alguien como usted, señora, o como los que están ahí al frente, puedan llevarnos también al frente, para que esta legalização de los indocumentados pueda ir adelante. Então, acho que foi interessante promover esse tipo de debate para deixar mais tranquilo o pessoal, para que eles não fiquem esperando uma perseguição ostensiva do Brasil, não é isso. O que nós queremos é que eles regularizem a situação, como qualquer outro país, né? Os brasileiros lá nos Estados Unidos também são perseguidos pelas autoridades americanas, assim como os brasileiros que estão em Londres. Então não é uma situação de perseguição do trabalhador imigrante boliviano, mas é de uma conjuntura global. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Eu posso me enganar, mas eu acho que mais de 80% da mão de obra ela é imigrante, nesse momento em São Paulo, onde eles praticamente fazem a indústria da costura em São Paulo. O senhor diria então de que 7 a 8 peças são costuradas por bolivianos e paraguaios? De cada 10, 7? Exatamente, cada 10 peças eu diria que 7 são costuradas pelos imigrantes. Se fala muito em exploração da mão de obra, né? Aí a primeira coisa que a gente vê na cabeça é que o dono da oficina está explorando, mas a cadeia começa muito mais antes do que o dono de oficina. A nossa cadeia, para quem trabalha no ramo da confecção, começa desde a plantação de algodão, se a gente for levar isso, tá? Começa lá. Mas aí a gente fala em exploração da mão de obra, por quê? No seguinte fator, porque o sistema de confecção, você, por exemplo, no caso de blazers, isso eu vi, e a gente constata todo dia, você vende um blazer para uma mulher, tá? Você cobra por aquele blazer 150, 200 reais.
quando o dono de oficina está recebendo por aquele mesmo blazer 15, 20 reais. A discrepância é muito grande. É muito grande. O dono da oficina de costura, ele tem que pagar aluguel, tem que pagar as máquinas, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar o telefone. Tem todos os gastos na mão dele. Quanto ele vai poder pagar ao boliviano que trabalha na máquina de costura, costureiro? Uma média de 10 a 15 centavos por peça produzida. Essa é a cadeia de exploração que eu falava. O coreano, quando recebe de volta o produto pronto, ele entrega para essas grandes empresas, muitas vezes até por 50, 60 reais, 100 reais. E a empresa entrega para o consumidor por quanto? A empresa entrega para o consumidor. Se o produto final, por exemplo, entre o tecido e a produção toda custou uma média de 5 a 7 reais, normalmente no mercado ela vai estar em torno de 30. Se custou em torno de 12 reais porque o tecido é melhor, ela vai estar no mercado por 100, 150 reais. E desses 150 reais, quanto que foi para o bolso do boliviano que fez a peça? Ele acabou ganhando 15 centavos. La situación de los bolivianos aquí en Sao Paulo es difícil. Porque, yo te digo porque aquí en Sao Paulo somos así, más que todo discriminados, ¿no? Porque por lo que somos morenitos, somos bajitos, ¿ya? Nos discriminan los brasileños, más que todo de los brasileños que son jóvenes, ¿no? Que son jóvenes y ven a cualquier otro boliviano ahí que está caminando solo o cualquier otra cosa, así o solo, así dos, ven brasileños ahí ya, o sea que nos asaltan o bien nos piden un real, todo eso. Son bien, eso viene de los brasileños que son jóvenes, ¿no? A la comparación de Bolivia compensa. Porque 600 reales son casi 1.800 bolivianos, ¿no? Allá en un mes ganas, lo que te pagan un salario es tus 400, 500. Hay pocos que ganan 700, 800 bolivianos. Si aquí trabajas desde temprano hasta más tarde, entonces son 1.800 bolivianos, tienes la casa que te dan, o la alimentación que te dan, solamente es trabajar y recibir. Así. No sé qué decirles, porque si yo les diría, primero tendrían que gustar del trabajo, ¿no?, que hacemos aquí, de la situación cómo es aquí, de la forma de trabajo, del horario que está así, desde más temprano hasta más tarde, ¿no? Primero tendría que contarle, ¿no? Allá en Brasil es así, o sea, bueno, lo que es la verdad nomás, porque hay a veces que bolivianos que son así, jefes de oficina, ¿no?, que tienen oficinas, cuentan allá, dicen que allá en Brasil es una maravilla, que se gana tantos, que esto, que lo otro. Bueno, yo no puedo decir lo mismo, solamente yo tendría que decirle que allá el trabajo es así, de tal horario a tal horario, que es así. Bueno, de ahí las decisiones de ellos, ¿no? Eso sería. Sueño grande, todo el mundo sueña, ¿no? Pero mi sueño más grande sería así, tener una casa aquí ya. Estamos hablando de sueños, ¿no? Es uno de mis sueños, pero yo tengo hartos sueños. Eso sería uno de mis sueños más, así, que más quisiera tener, ¿no? ¿Qué otro sueño? Otro sueño sería, digamos, tener así, como yo veo ya, o sea,
esa fábrica, digamos, del señor de donde estoy trabajando. Da para hacer eso una fábrica. Comprar tejido, cortar ahí mismo, costurar ahí mismo. Una oficina, pero legal, así, que tengas tu loya más. Y ahí saldría muy bien. Eso, estamos hablando de sueños, pero ese es uno de mis sueños, ¿no? ¿Y traer más boliviano? Más que todo mi familia. Como te digo, primero una casa donde podamos vivir, traerlo acá y poder vivir allá. Entonces después construir un taller ahí a trabajar todos. Pero los sueños a veces se cumplen. Vamos a ver. Oyentes de Radio Infinita, tengan ustedes pero muy buenas tardes, cuando son exactamente 12 del mediodía con 14 minutos. Nosotros damos el inicio de nuestro programa de todos los días, el programa de la hora del Chairo, el programa más popular, a través de la emisora más popular, la radio del pueblo, Orquesta Lupita Riosanto Eñani, buscada música folclórica peruana, música folclórica boliviana, música del ande latinoamericano. Banda toqueitsu para que osaka tukat eñani, kolati chakucha kalian tanyana que son tukat avimpi, mana ka kusistapama, hilat kuya kanaka. A atuação penal ela é muito voltada para a responsabilização individual daquele cara que estava explorando o trabalhador, etc, etc. Não é? E nem sempre aquele cara que está na ponta é o verdadeiro responsável. Não é? Há, no fundo, a meu ver, um problema econômico. É a mesma situação do que acontece com a Nike, né, na Tailândia, lá que explora a mão de obra infantil. Né? Não é o patrão da criança, que muitas vezes é o próprio pai, que tem que ser responsabilizado. Né? O que você tem que questionar é a cadeia produtiva, é o modelo econômico que acaba ali, né, gerado pela globalização, que produz esse tipo de coisa. Né? Então, para a Nike, para economizar custos, para ela, então ela pega e contrata ali, pagando, sei lá, uma miséria, centavos de dólar, né, no lugar onde for mais barato para ela, né, no caso a Tailândia. E aqui é a mesma coisa, né, essas grandes redes, essas grandes cadeias, ou nem tão grandes assim, mas a gente chegou a pegar coisa também da CIA, uma etiqueta da CIA numa oficina de costura boliviana, mas enfim, essas grandes cadeias, elas contratam, né, uma pessoa que depois contrata outra, que depois contrata outra, que no final da cadeia acaba caindo no boliviano. Então o que nós queremos, e eu acho que isso também é muito papel do Ministério Público do Trabalho, mais do que o Ministério Público Federal, é um pacto que atue sobre toda a cadeia produtiva. Ou seja, a CIA, né, deve ter ali o compromisso de verificar se toda a cadeia produtiva dela não tem nenhum tipo de trabalho infantil, de trabalho escravo, de trabalho irregular, etc, etc. Não é? As outras confecções, a mesma coisa.
Yo he pensado en 2001, ¿no? Cuando yo estaba en cuarteles, salí, estaba mal allá en Bolivia, trabajo. Entonces yo, como estaba 2 hijos, yo tenía necesidad para salir adelante. Por eso que venía aquí a Brasil a trabajar. Como yo tenía a mi cuñada aquí, que estaba trabajando también 2 años o más años, entonces, por eso he venido a trabajar aquí, para buscar un futuro mejor. ¿Qué quiere? Las más dificultades, primeramente, como cada boliviano encuentra no poder hablar portugués, ¿no? No poder hablar portugués porque ha sido difícil comunicarse. Otro, porque como yo era así del campo, provincia, no tenía así, ¿cómo se puede decir? Valentía, ¿no? No estaba bien formado en esas áreas. Entonces, ha sido un poquito trabajo, ha sido un poquito, digamos, sacrificio, ¿no? Salir de ese medio, ¿no? Pero gracias a Dios estamos bien. Sí. ¿Otras dificultades pasó con... Sí, con los niños pasamos, ¿no? Con la familia, con el trabajo, hay dificultades pasamos porque a veces con 2 hijos en otros trabajos no quieren, o si nos tienen que encerrar a tus hijos en el cuarto, pasamos. Sí. Les quiero mucho, les quiero mucho. Hola, mami. Hola, mami. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En Bolivia, extraño esa familia, la libertad que tenemos como un boliviano allá, estar tranquilo, salir, porque tienes allá el boliviano, es tu país, estás tranquilo. Extraño, ¿no? Extraño mi mamá que está en Bolivia, en el campo. Yo a veces iba a ayudar a hacer chacras, iba a ayudar a mi suegro, a mi suegra que me están viendo, ¿no? Iba a ayudar, extrañé. Como 5 años pasó, a veces ya estoy tratando de... A veces ya me olvido, ¿no? Pero siempre estoy recordando porque yo siempre iba. Los amigos de la escuela, del cuartel. Después que has venido aquí ya no hay eso, ¿no? Que debería de meditar, debería de guardar la palabra. Me dijo, todo lo que haga, que Dios me da, como siervo del Señor, ante de Dios y en el nombre de Jesús, los declaro mi marido y mujer. En el nombre de Jesús. O que há é uma situação de irregularidade perante os órgãos migratórios, porque eles entram normalmente com visto de turista, né, e esse visto de turista, pela nossa legislação, que é uma legislação retrógrada, é uma legislação que foi feita na época da ditadura militar, que é o Estatuto do Estrangeiro, essa legislação impede o turista, o estrangeiro que está aqui com visto de turista, de exercer alguma atividade econômica. Então o que acontece? A pessoa vem para cá, ela precisa exercer uma atividade econômica, e não pode. Como ela não pode, ela precisa, ela fica numa situação de marginalidade. Quer dizer, ela trabalha numa situação irregular.
né? E aí é como ela não conta para as estatísticas, ela não existe do ponto de vista formal para o Estado, mas ela está lá desenvolvendo uma atividade econômica. E isso, para nós, é muito prejudicial. Né? O que a gente gostaria é que ela pudesse, como qualquer trabalhador, ter sua carteira de trabalho, ter seus direitos trabalhistas assegurados, né? 13º, salário mínimo, licença gestante, férias, etc, etc. Como qualquer trabalhador. E aí tem muita gente que fala assim, ah não, mas isso aí você está prejudicando o trabalhador brasileiro, isso aí você está roubando o emprego do trabalhador brasileiro e tudo mais. Mas aí vale lembrar, eu acho, que o trabalhador brasileiro tem quantos trabalhadores? Milhões de trabalhadores brasileiros que também estão no exterior nessa mesma situação, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em situação precária, em situação de subemprego. Então, se a gente quer que o brasileiro tenha ali um tratamento digno na Inglaterra, na Espanha, na Holanda, enfim, ou na Alemanha, onde for, a gente também tem que oferecer um tratamento digno para o trabalhador boliviano, para o trabalhador peruano, para o trabalhador paraguaio, etc. Né? Que para nós, né, enfim, né, eu acho que não deveria importar a nacionalidade, deveria importar a condição da pessoa de sujeito, a condição de, né, pessoa humana, como tal, portador de uma série de direitos. Né? Então, acho que a questão da lei dos estrangeiros ela tem que se adequar nessa nova realidade, né, mundial, e, enfim, essa realidade de integração regional, ou seja, ela tem que levar em conta, né, não somente a questão econômica, né, que em geral se fala, mas também a questão dos direitos humanos, né, ou seja, dos direitos da pessoa. Então, acho que é uma lei que tem que ver, né, o imigrante não mais como um perigo, né, como um invasor, né, como aquele que vem trazer problemas, que vem roubar o emprego, né, do brasileiro, né, mas alguém que vem, na verdade, contribuir, né, que vem somar, né, ou seja, ele vem produzir riquezas e ele vem também contribuir para o nosso enriquecimento cultural. Então, numa das reuniões que houve lá na região da Moca, eles estavam pedindo lá na reunião do CONSEG a expulsão dos imigrantes da região. E eu pedi então que a pessoa que fosse lá me representar dissesse que nós também concordávamos que deviam expulsar todos os imigrantes daí dessa região. Mas expulsar todos, derrubar todas as casas, derrubar tudo que existe, voltar a plantar só as árvores e construir só as ocas dos índios que moravam aí. Eles são os donos das terras. Não os italianos, nem seus descendentes. Não os portugueses, nem seus descendentes. E sim os índios que habitavam aqui nessa região. Eles são os donos dessa terra. Nós somos os invasores. Não é só o boliviano, não é só o paraguaio, não é só o chileno, não é só o coreano. Todos somos invasores aqui, porque essas terras pertenciam aos índios. Eles deveriam cobrar de nós. Eles deveriam pedir que nós tenhamos deles uma autorização para ficarmos aqui. Então, essa xenofobia, ela tem que ser tratada dessa maneira. Ou seja, tem que mostrar para essas pessoas que também não deveria estar aí. Este manifiesto, Unidos por Bolivia, sí al cambio. La voz de la comunidad boliviana residente en Sao Paulo, Brasil, manifiesta su apoyo al proceso de cambio que se desarrolla en Bolivia. Por tanto, manifestamos. Por una Bolivia unida, apoyamos los procesos de cambio importantes que se están efectuando en nuestro país. El proceso de transformación boliviano es un ejemplo para todo el continente y el mundo. Bolivia está mostrando un cambio de liberación y humanización a los pueblos de Oriente
a Occidente. Valoramos el esfuerzo por recuperar la dignidad del pueblo boliviano a través de una metodología de acción no violenta y democrática. Bolivia es un ejemplo de valentía para seguir rumbo a un nuevo camino con inclusión, justicia y libertad. ¡Que viva Bolivia! Wilmer Estalco, Wilmer Juárez Estalco. Eu creio que a função da festa ela é muito importante, eu diria até necessária, e é para sobreviver ao cotidiano, porque o cotidiano é muito frio, é muito desgastante, é um cotidiano muito sofredor, então justamente o espaço da festa é para recriar forças, recriar amizade, recriar vínculos e se refazer de um desgaste pessoal. Ao mesmo tempo, ela tem a função de agradecer. É o grande momento da gratidão. A festa é onde ela diz a Deus, Criador do mundo, Criador das culturas, muito obrigado. É onde ela diz à sociedade brasileira, muito obrigado. E é onde ela diz ao que está ao meu lado, você é meu irmão.